não se debate de verdade o problema. Mas, senhor presidente, eu assisti atentamente às suas colocações a respeito da carne fraca e me vem um caso muito regional. As empresas que foram abordadas ali na carne fraca e durante a propaganda, a gente sabe que aquela campanha a respeito da carne fraca foi uma campanha extremamente policialesca, porque sabe que o setor produtivo, o setor da agricultura, da agropecuária, é o setor que cresce. Então, queriam desestabilizar a todo custo. Não estou dizendo que não aconteceu um desvirtuamento ali na fiscalização. Mas existia um slogan da propaganda de uma das empresas que estavam sendo investigadas, e assim, carne confiável tem nome. Depois da Operação Carne Fraca, eu percebi que carne confiável tem nome e é a carne do vizinho, dono do açougue. Eu tenho percebido, senhor presidente, ministro, que os pequenos açougues, os açougues regionais, eles têm ganhado força porque as pessoas têm um tratamento personalíssimo com o dono daquele pequeno estabelecimento. E lá no meu estado também do nosso querido presidente da comissão, Wilson Filho, eu tenho percebido, por parte dos produtores de carne da região, que a competição está desleal. Por exemplo, uma carreta que leva para o açougue 30, 40 animais, ela está em desvantagem a uma carreta que vem dos grandes frigoríficos do Brasil, que chega com 200, 300 animais, e a competição está desleal. Primeira pergunta, como o Ministério poderia intervir para garantir que o pequeno, principalmente de um estado onde nós temos uma sazonalidade de chuvas, onde engordar um boi é muito mais difícil, como é que o Ministério poderia intervir para que a gente pudesse expandir e prevalecer e prestigiar o pequeno produtor que está ali nos rincões do Brasil, nas diferentes regiões, com dificuldades climáticas, para que esses pequenos estabelecimentos, eu tenho visto uma proliferação muito grande dos pequenos estabelecimentos, dos pequenos açougues crescendo no estado da Paraíba. Antigamente só se comprava no pequeno açougue, você sabia quem era o dono do açougue, a quem ele comprava carne, quem era o dono da fazenda. Hoje não. Hoje você recebe aquela carne embalada, não sabe aonde foi produzida, em qual fazenda, qual foi o abatedouro, você só sabe a marca que está impregnada lá. Outro ponto importante, eu sei que a carne de boi ainda tem muito que crescer, mas nós temos os caprinos e ovinos. No Nordeste do Brasil, uma cultura que tem tudo a ver com a região, que por causa da diversidade climática possibilitaria muito crescer. Eu estive na China e me perguntaram sobre caprinos e ovinos e qual era a produção. Por que não fomentar a produção de proteína animal de caprinos e ovinos no Nordeste do Brasil? Não dá para a gente lutar, esperar só a chuva cair. Se a gente tem um animal que é resistente às adversidades climáticas, por que não o Ministério da Agricultura patrocinar, fomentar e proporcionar um estudo para que o Nordeste do Brasil seja um grande produtor de proteína animal de caprinos e ovinos? E era isso, presidente, senhor ministro. Agradecer a sua presença e, mais uma vez, e para concluir, um assunto até que nem faz parte da carne fraca. Eu queria que depois Vossa Excelência pudesse pedir à sua equipe, eu queria saber qual foi o critério adotado pelo Ministério da Agricultura na distribuição das cotas internacionais de açúcar. Lá no meu estado, o estado da Paraíba, é um estado que tem crescido muito na produção, mas os níveis de distribuição das cotas internacionais de açúcar, eles não estão nivelados pela produção. Por exemplo, Alagoas e Pernambuco têm uma cota muito maior, só que a Paraíba cresceu muito e essa cota não foi equalizada. Eram essas ponderações, essas eram as minhas perguntas, e agradecer a Vossa Excelência e ao presidente Wilson Filho. Agradeço, deputado André Amaral. Apenas registrar uma pergunta vinda da internet, do próprio site da comissão, do senhor R.S. Filho. Por que o Ministério da Agricultura não implementa os critérios meritocráticos para a ocupação de seus cargos de confiança, como já propuseram seus próprios técnicos há anos, especialmente aqueles que administram áreas eminentemente técnicas? Com a palavra, o ministro Blairo Maggi. Muito obrigado, presidente. As suas colocações, presidente, que foram colocadas, eu aqui agora tenho que relembrar isso aqui. Vamos lá.
Você me perguntou sobre as amostras, né? Aliás, sobre os 33 servidores que foram ali colocados, os nomes deles e o que foi feito. Todos eles foram abertos procedimentos adequados dentro do Ministério da Agricultura. Nós ainda não temos, até esse momento, nenhum caso definido, não tem nenhum caso julgado. Todos eles estão lá em processo de investigação e vocês sabem que, dentro dos estatutos dos servidores, tem prazo para isso, prazo para aquilo. Não dá para você chegar e, porque há uma suspeita, de pegar e mandá-lo para a rua ou fazer a exoneração, a demissão. Também você me perguntou sobre a questão das amostras, o que foi feito. Eu acho, o José Luiz me ajuda aqui, foi um ou dois frigoríficos que foram suspensos definitivo. Só me ajuda aí nessa. Bom dia a todos. Nós tivemos 4 frigoríficos interditados à época, alguns deles já retomaram a produção. Acho que, se não me engano, 2 deles foram cancelados, até a pedido deles mesmo, o registro junto ao Serviço de Inspeção Federal. É importante que nós tivemos essas violações, todas as violações foram tomadas as ações fiscalizatórias devidas, então destruição de produtos, destinação a tratamento térmico que pudesse eliminar o patógeno envolvido. Também tivemos recolhimento de alguns produtos para averiguação. Todas as medidas foram tomadas. E isso é uma rotina dentro do nosso serviço, né? Esse nível de problemas não são problemas corriqueiros com a gente e são medidas que a gente toma de praxe dentro do serviço. Então, interdições, cancelamento de estabelecimentos, apreensões de produtos, isso daí é uma rotina dentro do serviço e é feito de forma transparente, com relatórios que a gente publica todos os anos. Então, isso daí, as medidas fiscalizatórias foram tomadas da forma como sempre a gente toma. Obrigado, Zé. Com respeito você me perguntou também como é que deveria ter sido tratado esse assunto, né, na hora da comunicação. E foi uma das reclamações que nós fizemos naqueles dias, naquele período, foi exatamente isso. Quer dizer, se a Polícia Federal, se a investigação que estava feita, ela traz o Ministério da Agricultura para dentro e vem buscar informações sobre as dúvidas que eles tinham, essa comunicação não teria sido feita dessa forma. O problema foi que a investigação foi tocada pela Polícia Federal, não houve um espírito de colaboração e, segundo a própria Polícia Federal, disse, olha, nós não podíamos comunicar a vocês porque eram vocês os investigados. Quer dizer, mas ficou muito ruim a forma de fazer essa comunicação, foi totalmente errada. Se tivesse feito de outra maneira, o estrago feito ou a preocupação que trouxeram para o Brasil não teria sido dessa importância. Com respeito às colocações do deputado Jorge Sola, né? Eu não participei de medida provisória, aliás, ela está no Congresso, vocês vão discutir ela aqui. Vocês terão toda a oportunidade de dizer se pode ou se não pode, se vai dar anistia, se não vai dar anistia. Eu não propus nada e também eu sou um produtor rural e, se você olhar nas contas, eu não devo nada, absolutamente nada, porque se devesse, o senhor já estava me acusando aqui. Eu não devo nada porque sempre paguei meus impostos em dia sem nenhum problema. Então, vocês, deputados, a Câmara e o Senado, vão poder discutir o relatório da deputada Tereza Cristina, tá? Vocês vão decidir o que querem fazer. Eu não vou ficar discutindo, o Ministério vai tocar a vida que tem lá. Com respeito à flexibilização do trabalho escravo, fizeram 3 perguntas naquele dia. A repórter que foi lá, a Andréa Sadi, fez 3 perguntas para mim. Eu respondi as 3. Usaram na imprensa aquilo que convém para o debate que estava sendo feito. Quando diz, eu só tenho a comemorar. Mas esqueceram ou não quiseram colocar as 3 perguntas que eu respondi, e uma delas foi a seguinte, de que quando eu fui governador do Estado de Mato Grosso, junto com o Ministério Público do Trabalho, nós fizemos um trabalho muito forte para diminuir essa questão no Estado do Mato Grosso. Tanto é que na lista que saiu agora, tem 10 fazendas ou 10 proprietários que foram lá autuados por essa lista escrava. E no passado era muito maior. Então, o trabalho que você faz ao longo do tempo tem que diminuir isso. Não é possível que você gasta dinheiro público, você tem fiscalização, você tem
convencimento dos produtores, tem cartilhas, você ensina, você pede, as associações se envolvem, é natural que você tenha uma diminuição da quantidade podemos chamar de apreensões ou pessoas liberadas, o nome que for. Então, da minha parte, uma das respostas que eu dei a essa pergunta foi o seguinte: se algum produtor rural está fazendo algo errado e tenha que prendê-lo ou tenha que fazer a fiscalização na propriedade, me convida que eu vou junto. Eu tenho certeza absoluta que nenhum produtor no Brasil que seja produtor bom, que tenha conhecimento da legislação e que queira fazer as coisas corretas, vai fazer qualquer proteção dessas pessoas. Nem eu como produtor, nem eu como ministro, nem eu como pessoa, e tenho certeza que nem o governo vai fazer isso. Quer dizer, o que está errado é errado e tem que ser fiscalizado. Quando eu defendo a questão da mudança ou da questão aqui do trabalho escravo, não é diminuir a investigação, não é diminuir nada, é dar a oportunidade para que os agricultores não sejam colocados numa vala comum, como vinha sendo feito no passado. Não é possível, porque a altura do colchão, que deve ser de 20 centímetros, ele está de 15, que isso seja uma irregularidade que possa levá-lo à lista de trabalho escravo. Que a porta do alojamento, que deve abrir para fora, abre para dentro, seja considerado. São esses exageros que nós não queremos e não devemos aceitar no campo. Mais uma vez, ninguém é contra a fiscalização, ninguém é contra a punição, eu não sou contra a lista. Quem está errado, que responda pelo seu CPF, pelo seu CNPJ, o que fez. Nós defendemos sempre essa posição. Com respeito às suas falas de delação premiada, eu não vou aqui discutir, não é assunto de discussão. Infelizmente, hoje no Brasil a gente vive um momento bastante complicado, e esse é um fórum agora exclusivamente judicial, é lá que vou me defender, lá que vou provar a minha inocência, e lá que eu vou, no futuro, mostrar que não tenho absolutamente nada com isso. Infelizmente, é uma situação que está aí colocado e tem que ser trabalhado com ela. E, com respeito às perguntas do deputado André, essa questão de proteção de mercado, deputado, não tem como o Ministério fazer, não tem como proteger algum local. Agora, você mesmo na pergunta deu uma resposta. Quer dizer, antigamente nós tínhamos os açougues, depois vieram as grandes corporações que fizeram uma espécie de dumping, vamos chamar assim, acabaram com esses pequenos mercados, com esses pequenos abatedouros, e que agora, depois da carne fraca, começam a surgir novas oportunidades, e a gente tem visto muito isso também lá em Mato Grosso, de pequenos abatedouros trabalhar com produtos, né, de uma linha mais específica, atendendo um público mais específico, e estão ganhando mercado. Estão ganhando mercado. Eu acho que o governo que nos antecedeu, ele fez errado quando ele criou essa política dos grandes players. Não que eu seja contra as empresas brasileiras virarem grandes e virarem multinacionais, mas em detrimento das pequenas empresas e abatedouros no Brasil, o BNDES financiou, e todos conhecem a história, a compra de pequenos frigoríficos por grandes frigoríficos, a ponto de comprar todos eles, ou arrendar e fechar. E acabou com a competição. E aí, os preços do boi no interior do Brasil veio para baixo. Veio porque não havia mais competição. Esse é um assunto também que, depois de toda a confusão que está aí estabelecida, ela volta a se normalizar, vem se normalizando com o tempo. As plantas que estavam fechadas estão sendo reabertas, muitas que estavam sendo arrendadas por essa grande rede de frigorífico, ele não tem mais condição de mantê-las fechadas, está entregando para os seus donos, os antigos donos, eles estão reabrindo essas plantas. Então, eu quero crer que essa é uma questão que o próprio mercado vai se reabrir. A questão dos caprinos e ovinos, nós temos programas do Ministério para isso, na Secretaria de Mobilidade, tem programas, tem financiamentos no Banco do Brasil, dentro do Crédito Rural também, para esse tipo de atividade. E com respeito às cotas de açúcar, eu fui procurado, sim, por vários parlamentares do seu Estado. Criei uma comissão no Ministério para agora, até o final do ano, eles nos dizem qual é os percentuais de cada um dos países do Nordeste em relação à sua produção. Então, a reclamação está absolutamente correta. Tem estado que está recebendo mais e produzindo menos.
E eu entendo que as cotas devem ser feitas à medida em que você vai produzindo. Se ao longo dos anos você produz mais, você tem mais direito. Se você vai diminuir na Paraíba a produção de açúcar e vai aumentar no Ceará, vai ganhar o Ceará. Eu sou defensor do correto, quer dizer, é o que é no ano subsequente pelo ano anterior que se fez. Então, essa comissão, até o final do ano, vai nos dar os novos parâmetros e nós vamos divulgá-la como é que vai ser o ano que vem. Espero corrigir essa distorção que vocês têm reclamado e diria assim, reclamam com razão, porque produz mais, tem direito a exportar mais. A questão da meritocracia, né? Eu acho que nós vemos fazendo isso, né, José Luiz? A gente tem olhado muito para dentro dos nossos sistemas, do nosso quadro pessoal. Nós temos muito poucas pessoas indicadas ou nomeadas de fora que não sejam do quadro. A minha equipe mesmo, que trabalha comigo, o exemplo está aqui, José Luiz é de carreira, o Dilson é de carreira, Rangel, que é do secretário de Defesa Agropecuária, é de carreira, Pedro de carreira, o Sábio é de carreira. Eu entrei no Ministério, herdei um Ministério quando a Cátia estava lá e não mexi muito para trabalhar. E são pessoas capazes, competentes e dentro do Ministério tem sido assim. E eu tenho provocado muito esses que são meus secretários. Falei, não é possível que no meio de 11 mil funcionários que o Ministério tem, aqui na sede nós temos em torno de uns 3 mil. Mas não é possível que não tem gente lá na parte de trás que seja competente, que queira trabalhar, que queira se sujeitar a mais riscos. Vamos buscar essas pessoas, vamos dentro do próprio Ministério buscar gente para exercer esses cargos, essas funções. Eu sempre considero, assim numa comparação meia chula, que um ministério é como se fosse um grande avião, sabe? Você é o comandante, você tem o copiloto, você tem a turma da engenharia ali atrás, tem o pessoal que comanda, a classe executiva, a classe econômica, e todos nós vamos chegar no mesmo horário no voo, mas as coisas que acontecem lá no fundo do avião, nem sempre você sabe aqui na frente, né? Então, a comunicação tem que existir dentro do Ministério, e eu gosto muito dessa questão da meritocracia. Eu não tenho buscado gente de fora, pelo contrário, tenho procurado sempre privilegiar o quadro de servidores públicos. Agora, todos vão de compreender que nós temos servidores públicos que fazem só aquilo que está no manualzinho e vai embora, e tem servidores que fazem além do manual. Esses é que são observados, esses que são puxados, esses é que ganham os cargos de comando no futuro. Exatamente. Passar a palavra ao deputado Nelson Marqueselli.